A partir de agora, você ouve Juventude Maior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Juventude Maior, começando mais um programa para você que é jovem espírita, para você que é dirigente de mocidade espírita e também vamos falar aqui com os dirigentes de centros, papais, mamães, vovós, titios e todo mundo que tem interesse em temas da juventude espírita. Hoje nós vamos falar sobre uma temática que inclusive a gente não encontra muito conteúdo dela por aí, né? Um tema super importante que precisa ser cada vez mais abordado pelas mocidades, pelos centros, pelos meios de comunicação espírita. Vamos falar sobre mediunidade na adolescência. Claro que eu não vou falar sobre isso sozinho, né? Trouxe uma pessoa fera sobre o assunto que manja muito, que é o Norberto Gavioli, ele que é comunicador aqui da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, membro do Grupo Semear e também trabalhador do Grupo Fraterno Vicente Celestino. Seja bem-vindo, Norberto. Olá, é um prazer estar aqui com você e é um paradoxo, né? Nós vamos falar para um jovem tão velho aqui de cabelo branco falando. Mas que traz muita experiência, né? Sem dúvida, em especial para os jovens, né? Que logo, logo vocês jovens estarão assim também, né? Eu já não posso falar muita coisa porque eu já tô ficando assim. Acho que até na câmera já começa a aparecer alguns fios brancos. Mas tudo bem, vamos falar aí para essa galera que precisa entender mais sobre esse assunto, né? Sem dúvida. Você que está aí participando, você que está nos ouvindo, eu vou te fazer uma pergunta e eu vou fazer a mesma pergunta para o Norberto, para a gente ver, vamos comparar qual que é a sua resposta e a resposta do Norberto. Para começar bem tranquilo, Norberto, jovens podem ou não estudar a mediunidade e desenvolver essa mediunidade? Não só podem, como devem. Por quê? Porque a mediunidade, ela não se restringe a maiores de idade, às pessoas de cabelo branco. A mediunidade, ele é uma capacidade que nós temos, é uma faculdade que nós temos de nos comunicarmos com os espíritos. E isso ocorre desde o instante em que nós nascemos. Então, muitos bebês, muitas crianças, muitos adolescentes sofrem uma influência muito grande através da intervenção dos espíritos por essa faculdade. É um canal aberto para o relacionamento dos desencarnados com o encarnado. E quando o indivíduo tem essa faculdade já desenvolvida como algo próprio, ele é afetado pelas ações dos espíritos. Quando nós falamos que o indivíduo tem essa capacidade, a importância do estudo é o que eu vou fazer com essa faculdade e como eu vou me beneficiar desta faculdade e não me sentir prejudicado, afetado, perseguido por ela. Por isso que é importante o estudo, o conhecimento dos fenômenos mediúnicos. Agora, quando a gente fala sobre mediunidade na adolescência, Norberto, existem muitos casos. A gente ouve muito também sobre a mediunidade na infância, até um pouco mais comum, né? Sim. Ali dos 0 aos 7 anos, aquela criança que lembra de vidas passadas, que vê o amigo imaginário, que vê espíritos. Mas aí quando chega na adolescência parece que é um limbo ali, né? Você não pode falar muito do tema. O que acontece com esses jovens? Quais são os relatos que você já teve a experiência ou que você já ouviu sobre o que acontece na mediunidade durante a adolescência? Quais são os fenômenos que podem surgir? A gente tem que fazer uma análise um pouco mais aprofundada, que é a nossa evolução enquanto encarnado nesta temporada, vamos assim dizer, nesta viagem aqui terrena. Quando nós assumimos um novo corpo, esse corpo está zero bala, né? Então, do 0 aos 7 anos, a criança vai aprendendo a conviver com aquele corpo e vai recebendo informações. E ele resgata alguma informação de vida anterior, que são as situações que você falou, né? O amigo imaginário, Sim. Aquelas coisas que as crianças vivenciam. Dos 7 aos 14 anos, a gente começa a refletir sobre as informações que nós estamos recebendo. Então, eu sou o que sou, por
ter vivido vidas passadas, estou recebendo um pacote novo de informações, Sim. que são diretrizes que os educadores dão, né? Tanto os pais, avós, a própria escola, a própria sociedade. E aí o que acontece? Dos 14 aos 21, eu coloco em xeque o que eu fui, com o que eu deveria ser de acordo com a opinião dos meus orientadores, e eu fico num conflito. Então, tudo que me acontece, eu interpreto isso como uma confusão mental, que evidentemente é, mas aí existe a interferência muito grande dos espíritos afins. Então, as perturbações que ocorrem durante a adolescência, que a gente acha que a gente está viajando, vem coisas malucas na cabeça, são interferências de espíritos que atuam em cima da nossa mediunidade. E que, depois dos 21 anos, a gente já define o que vai ser. Então, a maioridade, ela é tida após os 21 anos, não é à toa. É por quê? Porque o indivíduo dos 7 aos 14, ele fez esse confronto, dos 14 aos 21, ele fez esse confronto, Sim. o que ele deveria ser de acordo com a orientação e o que ele sente que ele deve ser. E aí ele parte para o que ele quer ser. Então, ele define a sua nova personalidade. Sim. Então, esse período de turbulência não é caracterizado como uma atividade mediúnica, mas ela o é. Tá? Tanto que jovens veem espíritos, Sim. jovens têm premonições, Ouvem. jovens ouvem, jovens pressentem, jovens são intuídos, Sim. tá? E inspirados através do quê? De um processo mediúnico. Só que a gente não leva em consideração isso. Tá? Sim. Porque tem os cacuetes dentro das casas espíritas que criança não pode ser médium, não tem que mexer com a mediunidade. Tá? E nos esquecemos, e aí é que vou abrir um parênteses desse tamanho. O Espiritismo começou através de duas irmãs jovens. Super jovens. Né? Super jovens. Então, uma de 16 e outra de 18 anos. Sim. Que tinham uma mediunidade totalmente aflorada, promoviam fenômenos de efeitos físicos, onde elas chegavam, acontecia algo, Sim. como acontece com você que está nos assistindo, quando você chega, muda a situação, e elas foram utilizadas pelos espíritos para se auto-revelarem através do quê? Do próprio Hipólito, que depois ele virou Kardec, né? Ele não era Kardec, ele era o Hipólito, que era um cara que desconfiava de tudo. E ele presenciando o fenômeno, que ninguém sabia que era um fenômeno mediúnico, o fenômeno das mesas girantes, e a partir daí a própria escrita do Livro dos Espíritos, do primeiro Livro dos Espíritos, através do quê? Da mediunidade de duas adolescentes. E cadê os adolescentes fazendo isso nos centros espíritas? Essa é uma pergunta que, através da sua mediunidade, você captou que ela estava aqui. Porque além das irmãs Bodan, né, que era a Júlia e a Caroline, a gente teve a Ruth Jafé, irmãs do Fô, e depois eu peguei aqui alguns nomes de médiuns brasileiros, super conhecidos de quem está aqui nos acompanhando, e que começaram a ter o seu trabalho mediúnico na juventude. Chico Xavier. Divaldo Franco. O Divaldo, e a Ivone, né? Sim, o Divaldo, eu assisti uma palestra dele que ele ficou maluco em determinadas circunstâncias, que ele não sabia quem que era vivo e quem que era morto. Sim. Então ele andava, via e não sabia o que era, o que não era. E desde quando? Desde sempre. Exatamente. Desde sempre. Desde a juventude. Desde a juventude. Agora, a pergunta que vale R$1 milhão. Por que, Norberto, naquela época, a gente está falando final do século XIX, ali, né, próximo do final do século XIX, com o Kardec e as meninas, né, que auxiliaram na codificação, início do século XX. Por que naquela época não tinha essa resistência e hoje tem? Por causa dos preconceitos, né? Naquela época não existia preconceito. Era uma época de pesquisa e desenvolvimento e que depois isso foi sendo consolidado na casa espírita. Só que o espiritismo aqui no Brasil, ele veio através de jovens. Quais jovens? Os jovens que iam estudar na Europa, os papais bancavam,
Sim. né? Porque aqui as escolas não eram tão boas quanto as escolas europeias. Os papais bancavam a escola, eles iam para lá, na academia, Sim. e lá eles vivenciaram todo esse estudo, toda essa pesquisa que foi feita e trouxeram o espiritismo para o Brasil. Então, não foram indivíduos de 60 e 70 anos que trouxeram o espiritismo para o Brasil. Olha que interessante. Foram alunos que iam para as universidades da Europa. E lá eles viram isso e se deslumbraram com isso e trouxeram para cá. Sim. E se tornaram velhos. Naturalmente. E essa tornada de velho é que é complicada. Porque o velho, ele começa a se sentir dono da verdade, Sim. ele começa a ter uma opinião própria muito, muito forte, né? Ele é impositivo e, normalmente, o jovem que traz uma ideia diferenciada é tido como um indivíduo problemático, porque ele traz uma inovação. Exatamente. Tá? Então, se o papai e a mamãe das irmãs Baudin fossem olhar as filhas com a visão que nós temos hoje, elas seriam duas meninas malucas que só trariam problemas para eles. Sim. Mas eles quebraram essa barreira, colocaram ela à disposição da pesquisa e deu no que deu. Temos o espiritismo aí. Graças a elas. Né? Graças a elas. Então, os velhos cerceiam as atividades dos jovens. Por quê? Por ter medo da complicação que o jovem pode trazer. E a função do jovem é trazer coisa nova, é trazer novas revelações. Sim. Tá? Toda a ciência, toda a evolução da humanidade se dá através de ideias revolucionárias. Revolucionária não quer dizer pegar na arma e sair dando tiro por aí. É mudar o estado atual de uma determinada coisa para um novo direcionamento. E quem faz isso? Quem que tem esse rompante para fazer isso? Os jovens. O próprio Leon Denis fala isso. Tem um livro que é fantástico, eu já li ele 3 vezes, que é fininho também, é incrível. Que é Um Olhar sobre o Tempo Presente. E o próprio Leon Denis, com 18 anos, foi estudar o Livro dos Espíritos, né? Então ele era super jovem, já estava tendo contato ali. E lá ele fala dos 2 tipos de juventude. A juventude frívola, isso ele fala de todas as épocas da humanidade. Que não quer nada com nada, só deixando o tempo passar. E a juventude idealista, que é aquela que bate no peito e fala, eu vou mudar isso aqui. E enfrenta e tem um contato diferente com a sociedade. Traz propostas, né? A gente vê nessa questão da mediunidade, né, que é algo que é tão presente entre os jovens, é mais comum do que a gente imagina. Eu tenho inúmeros amigos que já tiveram algum tipo de manifestação mediúnica. E aí eu trouxe algumas das frases que eles costumam ouvir. Né? Eu falo eles porque eu não tive nenhum tipo de mediunidade assim ostensiva. Eu nunca fui buscar um centro para controlar, porque sempre foi uma pedrinha bruta. Mas a intuição acontece. E olha as frases que interessantes que eles ouvem quando eles buscam apoio no centro espírita. Você ainda não tem idade para desenvolver sua mediunidade. Não podemos ter jovens nas sessões mediúnicas. Aí esquece um pouco da história, né, do espiritismo. E essa aqui é ótima. Leia o livro dos médiuns e faça preces, enquanto não pode fazer o nosso curso de mediunidade, que é para adultos. Tem que quebrar aquela barreira, né, de proibidos para menores. Exatamente. O estudo da mediunidade não é um filme pornográfico que só pode ser assistido por maiores de 18 anos. Né? O estudo da mediunidade ele deve ser feito desde a tenra idade. Né? A gente, ao presenciar algum fenômeno com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas crianças mais próximas, a gente tem que esclarecer essas crianças o que está ocorrendo com elas, para elas não se desesperarem, para elas não caírem na mesmice, tá? Que está tendo alucinação, que aí vai para tratamento médico, que aí começam a tomar os psicotrópicos. E se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, os nosocômios, né, que hoje já não existem mais, felizmente, né, mas as casas de loucos, como eram chamadas, a grande maioria dos loucos que lá estavam era interferência espiritual. Eram médiums. Eram médiums, sem o saber.
porque eles viam, eles ouviam, eles sentiam. Sim. E como isso é muito próprio, o que eu estou sentindo eu posso relatar para você, mas você não sente o que eu estou sentindo. Então, a função da ciência aí, né? O médico, como ciência entrando no assunto, o que eles fazem? Eles dão uma medicação que bloqueia fisicamente a ação mental que é do espírito. Então, o indivíduo toma os psicotrópicos, fica chapado, Sim. e aí ele sai de uma realidade que é a realidade da atividade mediúnica e passa para um estado de torpor. Então ele fica zen, né? E se perde nesse meio todo. Não tem mais esse contato. Exatamente. Agora, como fazer, Norberto, se esse jovem vai no centro espírita, procura auxílio, recebe uma dessas frases, Respostas. né, uma dessas respostas, o que esse jovem pode fazer enquanto ele não encontra um lugar que o acolha, para pelo menos ele conseguir equilibrar e lidar com essas manifestações? Porque, inclusive, alguns amigos meus, eles têm dificuldades para estudar, para trabalhar, para se relacionar com as pessoas pela interferência mediúnica. O que pode ser feito? Como é uma interferência, primeiro, você estando consciente disso, é conversar com o espírito que o acompanha. Entrar num diálogo franco com ele. E esse seu diálogo franco com ele é assessorado pelo seu anjinho da guarda, pelo espírito afim, pelo seu amigo espiritual. Sim. Da mesma forma que nós temos amigos, nós temos inimigos. O nosso amigo quer o nosso bem, o inimigo quer a nossa desgraça. Sim. Tá? Como isso é uma questão de sintonia, se eu mudar o botãozinho, eu vou sintonizar coisas legais, coisas boas. E vou afastar os pensamentos, dito como pensamentos ruins. Negativos, né? O pessimismo, essa coisa toda. Então, se eu não tenho condições de fazer um estudo regular, o que eu faço? Eu assumo a responsabilidade. Sim. Eu converso. Tá? Eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo? Então, mentalmente, converse primeiro com o seu anjinho da guarda. Olha, meu anjinho da guarda, eu estou aqui numa enrascada. Como resolver? Dá para a gente fazer um armistício aqui com o capetinha da desguarda? Que seria o nosso obsessor. Sim. Então, esse capetinha da desguarda, ele vai entrar num acordo, que é o que acontece nos processos de desobsessão, nas sessões de desobsessão. Só que isso é feito através de terceiros. Mas eu posso fazer isso diretamente. Jesus não falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Homens de pouca fé. Então, todo esse pacote de informação filosófica, né, que é comportamental, vai de encontro às nossas necessidades. Então, se eu não tenho apoio lá fora, eu mesmo vou fazer a pesquisa e buscar o meu apoio. E hoje nós temos uma ferramenta fantástica, né, que é a internet, são os veículos de comunicação, são as atividades do nosso grande e querido amigo Júlio, né, que leva a informação. Então, se você tem um amigo que esteja passando por isso e não é aceito numa casa espírita, peça pelo menos para ele fazer um acompanhamento do Júlio nas redes sociais, que lá ele vai ter um monte de esclarecimento. Olha a responsabilidade. Aqui é assim, você me convidou, agora aguenta. Agora aguenta. Então, essa troca é extremamente importante. E o próprio Jesus falou, conheça a verdade e a verdade vos libertará. E a grande mudança que haverá nesse planeta, né, para sair do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, é a regeneração moral, porque a tecnologia nós já temos. Sim, já avançou muito. Já avançou, né? A gente já transforma a montanha em foguete. A gente transforma arroz, feijão, batata em gente. Eu sou um monte de arroz, feijão, batata. Então, intelectualmente, nós já sabemos manipular a matéria, mas moralmente a gente não sabe como usar esse conhecimento. Exato. Então, o desenvolvimento moral, ele se dá através do quê? Do aprender a se relacionar consigo próprio e com o seu próximo. E isso, conversando com uma amiga outro dia, ela falou o seguinte, que eu achei genial a pitada dela. Ela falou, Norberto, a regeneração moral se dará pela tecnologia.
Olha que legal. Olha que legal. Por Gostei quê? disso aí, hein? Por causa da transparência. Sim, Todas as coisas que não são aceitas pela sociedade, a gente não faz às escuras, às escondidas. sim. Todos os pecados não são feitos de luz apagada. Agora, quando eu acendo a luz, existe uma transparência. A informação permeia por outra forma. Que forma? Veículos de comunicação. É a exposição A daquilo exposição. que acontece. Então, através da exposição, o indivíduo que cometeu algo, cometeu algum delito, né, vamos Sim. assim dizer, que contrariou uma lei natural, tá, que não é pecado, mas é Aham. uma contrariedade à lei natural, que ele desestabiliza o sistema como um todo. Então, à medida em que o indivíduo se sentir motivador do escândalo, ele vai começar a tomar cuidado. E aí ele vai refletir naquilo que ele for fazer Sim. para não ser o motivo do escândalo. E vejam só a sabedoria de Jesus. Que interessante. Quando ele fala, né, do escândalo, ele fala que há necessidade do escândalo. Por que ele diz que há necessidade? Porque o escândalo nos serve de modelo. E a gente só aprende de quem sabe, transfere para quem não sabe. É um sistema de transmissão de energia. Então, se você vivenciou alguma coisa que é ruim e que você foi apenado por isso, isso vai servir de exemplo. De Sem que jeito? dúvida. Pela permeabilidade da informação que a gente tem aí através do quê? Da tecnologia que nos auxilia nisso. Sabe uma Haja coisa- visto Operação Lava Jato. Sim. Citando sim, um exemplo. claro. Tá? Então, à medida em que a televisão televisiona, a filmadora filma, o celular celuleia, os Facebooks facebookeia, está tudo registrado. Sim. Tá? Então, esse registro, que antes só estava na memória do indivíduo, hoje se torna uma memória coletiva, né? Fica Vai como público, informação coletiva e se torna pública. Aí sim é que haverá regeneração Acho que é interessante isso que você trouxe da regeneração pela tecnologia. pela tecnologia. E até aproveitando o gancho da responsabilidade que você jogou pra mim, né? Eu publiquei no Instagram essa semana, lá no @coachingespírita, uma frase que é assim, uma imagem, né? Um post que tá escrito: mediunidade na adolescência não é crime. E aí embaixo, né, tem um texto, mas o que eu achei mais interessante é que, ao invés de ter ali uma pessoa, né, eu ter o conhecimento e passar, várias pessoas começaram a comentar. Algumas fazendo relatos que não eram positivos do ponto de vista delas, claro, experiências que não foram legais, mas outras começaram a dar ideias. Outras trouxeram exemplos e conseguiram falar algo assim: ah, isso não acontece lá com a gente, porque lá na nossa casa, e já marcaram, né, a página da casa, a gente tem o estudo da mediunidade com os jovens, a gente inclui eles nos trabalhos, nas tomadas de decisão do centro. Então eu acredito muito nessa questão da tecnologia, porque ela tem popularizado as relações das pessoas, e as pessoas, ao invés de procurarem uma fonte, elas acabam tendo acesso a muitas outras também, né? Mas, claro, por meio de ferramentas como Instagram, Facebook, YouTube e tantas outras que permitem isso. Agora, tem uma questão aqui que é mais complicada, Norberto. E quando o jovem espírita tem mediunidade, está começando a aflorar, mas a família não é espírita, o que ele faz? É bem que você falou, né? E é um problema sério. E é muito sério. O próprio Jesus falou, né, que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Então, divergência sempre haverá. O importante, que eu considero, né, é não entre em conflito com os seus familiares. Né? Tenha uma conversa franca com eles. Diga o que você está sentindo. E o que você passou a sentir, o que você se auto-melhorou após buscar informações dentro do Espiritismo. Mostre isso para os seus pais como algo que foi benéfico para você. Tenho certeza que os seus pais vão te respeitar, tá? Desde que eles tenham consciência, evidentemente. Sim, claro. Tá? Eles vão respeitar o seu livre-arbítrio e você vai poder fazer aquilo que você tem aptidão, aquilo que você faz que te dê prazer, porque o objetivo da nossa vida é ter prazer. Tá?
Nós estamos aqui por obrigação ou por prazer, De Júlio? forma alguma. Super prazer. Super prazer, né? Sim. Então, quando a gente trabalha com prazer, não é trabalho, é satisfação. Sem dúvida. Então, tudo aquilo que a gente fizer com vontade, com garra, é prazeroso. Então, aquilo que te faz bem, comunique aos seus pais, né? Envolva-os no seu bem-estar e não na rivalidade. Tá? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, muitas vezes, o silêncio é o melhor remédio. Tá? Se você achar que indo junto com seu pai numa igreja, num templo, num qualquer outro ritual, vai fazer com que seu pai fique feliz, seus pais fiquem felizes, vá, tá? Participe. Sim. E não desdenhe. Tudo bem? Mas você fala, pai, da mesma forma que eu estou vindo aqui, deixa eu ir lá, tá certo? Estou indo aqui, estou lá, e depois eu vou decidir aquilo que eu vou fazer. Eu acho que essa é uma boa dica. O que vocês acham? E ponham em prática. Eu adorei a dica, já vou até mandar para alguns amigos que passam por isso, né? São jovens, têm uma mediunidade aflorada, mas os pais ou são evangélicos Isso, ou exato. católicos. O preconceito é muito grande por causa da leitura, né? O próprio Jesus falou, né, que a letra mata e o espírito vivifica. Exatamente. Então, alguns textos bíblicos, eles proíbem a comunicação com os espíritos, mas tem que entender o contexto. Tá? Então, dentro do contexto que foi escrito isso, era que lá atrás, na antiguidade, a mediunidade ela era tão aflorada quanto agora. Sim. Então, os indivíduos que tinham uma mediunidade mais aflorada, eles eram os profetas, eles eram as pitonisas, Os oráculos. Então, o pessoal ia o quê? Sempre fazer consulta a eles. Sim. Tá? E aí começaram a aparecer os charlatões da história toda, vendendo a informação. Tá? Que isso veio avançando até na venda da indulgência, até a Idade Média. Tá? E hoje, a venda da indulgência, quando nós vamos à igreja e confessamos, é a reza. Sim. Então, eu estou vendendo a minha libertação por rezar 40 Pai Nossos e 36 Ave Marias. É o famoso tá pago, né? Exatamente, é o tá pago, né? Então, isso vem desde sempre. E naquela oportunidade, Moisés, o que ele fez? Ele proibiu. Sim. Tá? Ele proibiu por quê? Porque tinha virado carne de vaca. Então, no Velho Testamento, as proibições eram pontuais. Sim. Mas se a gente continuar lendo, a gente vai verificar a interferência dos espíritos. Tá? E aí é usar um pouquinho de bom senso e discernimento. Sem dúvida. Agora a gente está falando, né, dessa questão de mediunidade, como ela é tão comum, como ela acontece aí nas nossas vidas. Vamos trazer uma outra situação, Norberto. O jovem espírita começou a ter a sua mediunidade aflorada, foi para o centro espírita, entendeu que ali poderia ser um lugar que lhe auxiliasse, né, a perceber como usar e como lidar com a mediunidade. Mas os dirigentes não sabem como fazer isso. A gente tem casos de que dirigentes têm abertura, eles acreditam que sim, o jovem precisa ser acolhido, que ele precisa estudar essa mediunidade, mas ele não sabe como fazer. Então, como que ele pode desenvolver um estudo e um acolhimento para esses jovens médiuns? Trazendo isso para debate nas reuniões de diretoria, trazendo o problema, e a própria diretoria vai encontrar soluções para isso. E você, como dirigente da casa que não sabe o que fazer, certamente nas suas imediações tem uma casa, tem um dirigente que já soube como resolver o problema. Então, não tentemos reinventar a roda. Sim. Vamos buscar as experiências bem-sucedidas e aplicar essas experiências na nossa casa. Então, aí vai a vontade de atravessar a rua e buscar auxílio. Tá? Que isso
é uma coisa que espírita não faz, né? Sim. Espírita, eu vou chamar de espiriteiro, se coloca acima da média, Sim. né? Por ser médium, ele já se coloca acima da média, então ele não sofre obsessão, ele já é perfeito, ele já ganhou os bônus horas suficiente, já tem o espaço reservado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Sim. E isso é pura vaidade. Então tem que descer do pedestal, né? É uma realidade, a gente tem que enfrentar essa realidade. E às vezes não precisa nem atravessar a rua. Você manda um WhatsApp, provavelmente tem amigos, né? Dirigente, fala, gente... Olha a tecnologia, olha a tecnologia que nós citamos aí. Você já joga no grupo do WhatsApp assim, alguém faz trabalho de mediunidade com juventude? Alguém Isso. vai levantar. Não, mas sem dúvida. E já Sem consegue dúvida. compartilhar ali mesmo. Né? Claro, claro. Agora, o que você acredita, Norberto, que sejam as características fundamentais de um grupo de estudo de mediunidade? Primeiro, entender que o fenômeno existe, né? Estar aberto a encarar o fenômeno de frente, principalmente para aqueles indivíduos que têm a mediunidade ostensiva. Sim. É não fugir dela, mas é aprender a conviver com ela e, no caso de haver manifestações, manifestar de acordo com a sua vontade, porque você é o dono do seu corpo. Tá? Se um espírito me mandar eu jogar pela janela e eu estiver em plena consciência, eu não vou me jogar pela janela, Claro. mesmo que ele me mandou. Tá certo? Agora, se eu estiver desequilibrado, buscando uma solução para os meus problemas, em que eu já tenho ideias suicidas, e ele fala, olha, pula pela janela, que é uma ótima solução, eu pulo. Tá? Porque eu não tenho solução melhor. Então, quando nós enfrentamos a mediunidade, é enfrentá-la de peito aberto. Então, no estudo, basicamente, saber como funciona a atuação dos espíritos, como os espíritos podem nos influenciar e como nós podemos nos precaver de más influenciações. Então, o estudo da mediunidade é ter esse autocontrole. Sim. Tá? Porque quando eu não quiser, eu desligo a chavinha. Se vocês estiverem chateados com esse nosso programa, muda. Só trocar, né? Só trocar. Mas não façam isso. Não, sem dúvida, né? Fiquem firmes, Continua que até mais o coisa final. vem aí. Né? Mas a gente tem essa capacidade de ligar Sim. e desligar a chavinha. Através do quê? Do estudo da mediunidade. Então, Bacana. o estudo da mediunidade, ao meu entender, é como aprender a trabalhar com a interferência dos espíritos, quer sejam para as coisas boas, Sim. quer sejam para as coisas más. Tá? Porque no livro dos Espíritos, e vocês vão aprender, vocês que ainda não leram, lá tem uma questão que fala que os espíritos influenciam nos vossos pensamentos muito mais do que podeis imaginar. Na verdade, são eles que os dirigem. Quase marionetes. Isso, dos mas se espíritos. a gente pensar assim, lendo o texto seco, Sim. puxa vida, mas eu sou um robô. Não é bem assim. Por quê? Porque nós estamos num estado inercial. O estado inercial, eu continuo naquela trajetória. Para eu mudar de trajetória, eu preciso receber energia. Sim. A energia atua sobre a matéria e muda o estado da matéria, É um estímulo, né? que vem como um estímulo. Então, quando eu recebo uma influenciação de um espírito, ele mandou a onda pensamento dele. A onda pensamento dele é um pacote de energia. Sim. Quando eu interpreto esse pacote de energia, eu mudo a minha direção. Por isso que eles nos influenciam e nos dirigem. Porque se eu ouvir me ligar a uma má influenciação, eu vou ser guiado e dirigido para uma má influenciação, Sim. para uma rota que eu vou bater a cabeça na parede. Se eu me sintonizar num espírito que quer o meu bem, ele vai me ajudar a eu desviar de todas as pedras que estão no caminho. Mas quem vai ter que pular a pedra sou eu. Ele só me avisa, olha, pode ser que tenha uma pedra aí no meio do caminho, tá? É melhor você já começar a pensar a Desviar respeito. isso aí. Você que vai ter a opção de desviar. Então, esse que é o direcionamento dos espíritos. Não que eles ficam brincando assim que nem um marionete, tá? E como a gente acredita mais no que lê do que no nosso raciocínio, do que no nosso grau de criticidade,
que é analisar o contexto e tomar uma resolução adequada, a gente se deixa influenciar por coisas, por interpretações errôneas, que então os espíritos fazem o que eu quero, que eles querem, eu não posso fazer o que eu quero. Já me questionaram isso várias vezes. Tá? Não, eu faço o que eu quero, o espírito não manda em mim. Evidentemente que não manda em mim. Mas pode influenciar. Pode influenciar e influenciam. Por quê? Porque eles é que liberam a energia para nós sairmos do nosso estado inercial. Senão não tem desvios. Senão você não vai para frente, né? Olha, já tem muita coisa interessante aqui e é muito legal da gente poder compartilhar isso, né? Esse programa ele vai ficar salvo aí como áudio, como vídeo, muitas pessoas vão poder ter acesso. E a ideia é essa, né? A gente possa levar um pouco aqui da experiência do Norberto, naqueles relatos que eu tenho recebido, para você. E isso só é possível, né, pela rádio, pela TV, graças ao Clube Amigos da Boa Nova, que você já sabe, já te convidei para fazer parte dessa família. Então, você pode se associar ao clube ligando lá no 0800 12 18 38, para quê? Para você investir, incentivar, estimular a divulgação espírita, para que esses conteúdos cheguem cada vez mais nas pessoas, nos jovens, nas crianças, nos adultos, nos idosos. Você pode acessar também amigosdaboanova.com.br e vir fazer parte aqui dessa família do Clube Amigos da Boa Nova, para a gente levar mais papo aí, principalmente sobre mediunidade, que é importante. Tem uma outra pergunta aqui para você, Norberto. Estamos falando aqui de várias situações hipotéticas, que na verdade elas acontecem. Sim, são reais, claro. Algumas são reais que eu recebi de mensagem. E aí tem uma outra aqui que é a seguinte. Caso o centro ele tenha o espaço disponível, a estrutura, mas ele não tenha ninguém dentro dessa estrutura, um dirigente, um expositor, que possa acompanhar esses jovens, que possa conduzir. Você acredita que seria possível formar um grupo desses próprios jovens e que de alguma maneira eles possam pelo menos ter um primeiro contato com o estudo da mediunidade? Um desses jovens, de repente, ele poderia ser aquele que dirigiria, ou isso seria dividido entre todos os do grupo? Sempre que nós reunimos um grupo de pessoas, surge um líder dentro desse grupo. Isso é inevitável. É natural. É natural, é natural, faz parte da natureza. Cada um tem o seu potencial. Então tem aqueles indivíduos que são mais agregadores, né, que, entre parênteses, são os formadores de opinião. Sim. Tá? E aí vem a grande dica para você, jovem. Jovem, não seja um seguidor de opinião. Seja um formador de opinião. Hoje até usa-se um termo que são os influenciadores, né? Influenciadores digitais, inclusive. Exatamente, né? Então você, como formador de opinião, você vai pensar, vai refletir e vai expor a sua ideia. Os que gostarem vão te seguir, os que não gostarem vão te odiar, mas não importa, né? Você está fazendo sua parte. Está fazendo sua parte. Então, dentro do grupo, poderá despontar um jovem que lidere, tá? Mas aí entra também a atuação da casa. Porque sempre na casa tem um entusiasta pelos jovens. Isso é verdade. Em que ele fica lá enrustido, quietinho e tem medo de se expor. Fica só esperando a oportunidade. Fica né? esperando a oportunidade. Então, como formador de opinião, nós devemos criar essa oportunidade. Entendi. Então, se aquele grupo de 20 pessoas, 20 jovens, 30 jovens, se sentir meio perdido, vão lá, conversem com o dirigente da casa, para que o dirigente converse entre os próprios frequentadores da casa, os próprios trabalhadores da casa. Não precisa ser diretor para ser dirigente da mocidade. Sim. Né? É uma pessoa que tenha conhecimento, tem um bom trato com o jovem, que isso é importantíssimo, também, né? Tenha comprometimento, e aí comece a direcionar, ou melhor, não é direcionar como um cabresto, né? Mas orientar o que fazer e como fazer. Interessante. Eu vi também que é super importante, né? Porque essa galera vem cheia de histórias, cheia de dúvidas. Você falou um pouco antes aqui no programa na questão de termos 2 ouvidos e uma boca, Exatamente. Né? E isso a gente tem sentido uma dificuldade também. A hora que você vai falar, não, peraí, você não entende disso, deixa que eu falo, só eu que sei aqui. E aí eu vou aproveitar e pegar a deixa do próprio Júlio, né? Vou reproduzir as palavras do Júlio, do seminário que ele participou, do congresso que ele participou lá em Minas Gerais.
deem oportunidade aos jovens falarem. Se você não sabe como resolver o problema dos jovens, pergunte para eles Sim. os problemas deles. Façam grupos de estudo, grupos de troca de informações, tá? Montem dinâmicas dentro dos jovens para ver o que eles querem, o que eles precisam. Porque o que eles precisam, o que eles estão buscando, não é o que nós, de cabelo branco, estamos buscando. Sim. Nós já passamos por essa fase desse entusiasmo rompante. E eles têm. Então, hoje, como a cibernética está aí, como as coisas são muito rápidas, não é um curso de 8 anos de desenvolvimento mediúnico que eu vou segurar um jovem quietinho em cima de uma cadeira, onde tem uma frase lá na frente que o silêncio é uma prece, e ele ficar ouvindo, você tem que, você tem que, você tem que. Isso já era. Esse é o espiritismo do século passado, tá? Nós já estamos entrando num período da regeneração e tem que regenerar a ideia. Regenerar quer dizer gerar novamente. Não é criar ideia, é é refazer, é fazer novamente. Então é recriar uma ideia ultrapassada. E quem que traz essa ideia nova? É o jovem. É a juventude. É a juventude. Estava conversando esses dias com o Caldini, o Alexandre Caldini, né, que também é um grande estudioso do espiritismo. A gente estava falando sobre isso, de comunicação e tal. Ele falou, Júlio, principalmente sobre educação, né, como a gente pode passar o espiritismo adiante, principalmente para os jovens. E ele falou uma frase que ficou marcada para mim. Ele falou, Júlio, o espiritismo é uma doutrina, uma filosofia, né, uma ciência do século XIX, que é passada como a forma de educação, a pedagogia do século XX para pessoas do século XXI. Então é por isso que está tendo tanto choque, né? Como que você traz conteúdos que são riquíssimos de conhecimento e aprendizado para uma linguagem que a pessoa entenda hoje, com o contexto que ela entenda hoje. Jesus foi um grande comunicador sobre isso, sobre essa questão de usar as metáforas, as parábolas, Exato. falar para o pescador e falar para o doutor da lei, né? Agora, uma última dúvida que acho que é super importante da gente falar, o programa já está quase no fim, mas dá tempo do Norberto dar mais uma dica para a gente. No Brasil, já existem quase 15 mil centros espíritas. Não sei, talvez até tenha passado já. Mas nem toda cidade tem centro espírita. E também é um relato que a gente recebe muitas vezes de um jovem que está lá numa cidade que não tem centro. Mediunidade começou a florar. Não tem outras pessoas que esse jovem conheça que possa se desenvolver. Você acredita na possibilidade desse jovem se juntar com outros de outras localidades online e eles começarem a estudar mediunidade? Sem dúvida, é a união, né? Sim. É a união, é a sintonia, é a busca dos mesmos ideais. Se nós fizermos uma viagem ao passado, né? A Lapa, aqui um bairro Sim. de São Paulo, foi um bairro que o espiritismo basicamente cresceu ali naquela região. E se nós olharmos lá, o nome dos centros, tá? Não é Centro Espírita, é Sociedade de Estudos Espíritas. Então, O primeiro curso que eu fiz foi no 3 de outubro. Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro. Exatamente. Né? Tem o CEAL, CEAL né? Lá, também. lá na Lapa de Baixo. Então, o Espiritismo começou como um estudo desse pacote que foi nos trazido pelos Espíritos via Sim. Allan Kardec. Então, o jovem pode iniciar isso. E aí eu vou dar agora uma cutucada, né? Por favor. Para que não ocorra o que está acontecendo em muitos centros da Lapa, que iniciaram com os adolescentes, com os jovens, nas mocidades. As mocidades é que começaram a fazer o estudo do espiritismo, e esses jovens se tornaram velhos e não deram abertura para os jovens. Então eu tenho feito palestras em muitos centros lá na Lapa, em que a idade média dos frequentadores é 70 anos. Média. A média, né? Nossa. Por quê? Porque são aqueles fundadores, tá,
da década de 50, que foi o grande crescimento, Sim. e que estão lá até agora e não foram substituídos. Não foram substituídos por quê? Esse é o grande questionamento. Não passou o bastão. Exatamente. Então, por que não passou o bastão? Então, vocês jovens que vão montar os grupos de estudo, independente de ter centro espírita na sua cidade, não se esqueçam disso. Vão deixando seguidores. Sim. Tá? E uma outra coisa que eu acho que deveria ser estudada por essa juventude que vem aí, e você faz parte disso, Júlio, é o desvincular do espiritismo com o rótulo que ele teve de religião, Sim. de filosofia, de ciência, que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia, é uma religião. São 3 coisas distintas que estão dentro da doutrina. Então, eu tenho a doutrina espírita, que são os eventos que regulam o espiritismo. Regulam o fenômeno espírito-matéria. Isso é doutrina. Não pode mudar. Sim. Tá? Eu sabendo desses fenômenos, eu sabendo dessa relação espírito-matéria, eu desenvolvo a filosofia. A filosofia, trocando em miúdos, é o que eu vou fazer com isso? O que eu acho Sim. que eu vou fazer com isso? Então eu posso estudar espiritismo pelo viés científico, que é a doutrina, que são os princípios da doutrina, tá? Que isso aí é incontestável. Os aspectos filosóficos são variáveis, e aí eu grudo a religião, tá? Que é o quê? Aquilo que nos move sem uma justificativa. Tem justificativa para a fé? Não tem. Não tem. É crença, é religião. Então isso é religião. Sim. Filosofia é opção. E doutrina é imutável. Perfeito. Norberto, só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Tô saindo com a cabeça desse tamanho, de tanta informação. É um prazer estar aqui com vocês, né? E esperamos revê-los em breve nas redes sociais. Sem dúvida. E agradeço a você também que acompanhou o Juventude Maior de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Até a próxima. Você ouviu Juventude Maior.